E aí, galera intensiva, meu nome é Ibens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 234. E no Sunday Paper de hoje a gente vai falar o que é melhor, VNI ou catéter nasal de alto fluxo. Mas primeiro, deixa aquele joinha, deixa aquele like, clica na setinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo aqui lá com a sua galera, com a sua equipe, bota o povo para assistir, traz mais gente aqui pro meu canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de deixar o seu comentário. E aí, o que vocês mais usam no dia a dia de vocês? VNI? Catéter nasal de alto fluxo? Depende? Me conta aí, depois de ver o vídeo, ou antes também, né, o que vocês usam, e depois se bate com aquilo que vocês veem na realidade de vocês, né? O artigo de hoje, ó, publicado no JAMA, né, o Journal of the American Medical Association, uma das mais tradicionais e velhas publicações aí que a gente tem na área médica, publicado agora essa semana esse artigo, e o JAMA tem um fator de impacto de 63,5. O artigo, né, o Renovate Trial, que é do Brasil, é isso, galera, da BRICNET, né, que é a Brazilian Research Intensive Care Network, né, ou seja, a rede de pesquisa em terapia intensiva brasileira. Então aí, galera toda do Brasil envolvida aqui nesse artigo. Sempre muito bom ver a ciência brasileira chegando longe desse jeito, e ainda mais dentro da nossa área de interesse, né? E acabei de ver aqui, ó, que ficou desconfigurado, mas vamos embora. Então, o nosso contexto é insuficiência respiratória aguda, onde o catéter nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva são comumente usados como uma forma de suporte ventilatório nesses pacientes. Quando a gente olha para o catéter nasal de alto fluxo, ele melhora a oxigenação, diminui o espaço morto, garante umidificação e aquecimento, melhora a clearance de secreções, é mais fácil de usar e confortável para o paciente. E óbvio que aqui, lá na introdução do texto, eles estavam falando dos benefícios do catéter nasal de alto fluxo, porque o catéter nasal de alto fluxo aqui vai ser a intervenção a ser usada, enquanto a VNI é o grupo controle, é o estabelecido, né? Então a gente já sabe o benefício da VNI, ele está tentando elaborar aqui quais são os benefícios de usar o catéter nasal de alto fluxo, né? Porém, o catéter nasal de alto fluxo pode ser menos efetivo que a VNI para diminuir a sobrecarga dos músculos respiratórios. Então, o objetivo aqui desse estudo foi avaliar se o catéter nasal de alto fluxo não é inferior à ventilação não invasiva na taxa de intubação endotraqueal ou morte em 7 dias em 5 grupos de pacientes com insuficiência respiratória aguda, né? Então, comparar os dois, um estudo de não inferioridade, se o catéter nasal de alto fluxo não for inferior, já tá legal, né? Já tá bom, porque ele tem outras vantagens. O desfecho principal vai ser um desfecho combinado aqui, né, de intubação e mortalidade em 5 grupos diferentes de pacientes com insuficiência respiratória aguda. Então, eles incluíram aqui, ó, pacientes maiores de 18 anos com insuficiência respiratória aguda, que estivessem em UTI, pronto-socorro, enfermaria, não importa o local, que o grupo intervenção receberia, então, catéter nasal de alto fluxo, o grupo controle ventilação não invasiva, o desfecho primário, o desfecho composto, então, de mortalidade e intubação. Desfechos secundários tinha mortalidade, dias livres de UTI, ventilação mecânica, tinha desfechos terciários também que eu não coloquei aqui, e os tempos de interesse aqui, então principalmente 7 dias no desfecho primário, 28 e 90 dias nos desfechos secundários e outros desfechos aí terciários avaliados no hospital e UTI. Então, ensaio randomizado controlado de não inferioridade multicêntrico realizado em 33 hospitais no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho, né, desse estudo, depois vão lá no fim do estudo que tem a lista de autores, de centros participantes, muito legal poder ver isso. Aqui a gente tem o fluxograma, né, 2.731 pacientes com insuficiência respiratória aguda admitido nos hospitais entre novembro de 2019 e novembro de 2023. E aí 1.800 foram randomizados nesses 5 grupos diferentes. Então, ó, um grupo de pacientes que não eram imunocomprometidos com hipoxemia, pacientes imunocomprometidos com hipoxemia, DPOC exacerbado com acidose respiratória, edema agudo de pulmão. E como vocês veem, começou em novembro de 2019, e o que aconteceu logo ali no início de 2020, né? Então eles incluíram Covid também, que era um grupo de pacientes que não estava previsto, mas que eles acabaram incluindo aí, e foi, na verdade, o grupo que teve mais pacientes, obviamente, por todo o decorrer aí da história que a gente conhece, né? E aí cada um desses 5 grupos recebia ou o alto fluxo ou a ventilação não invasiva.
Então, indo para os resultados aqui, desfecho principal, mortalidade ou intubação, catéter nasal alto fluxo 39%, VNI 38,1%, não tendo então diferença, né, de uma maneira geral aqui entre os grupos que usaram catéter nasal de alto fluxo ou que utilizaram VNI. Quando a gente olha aqui para cada um dos grupos, né? E aqui ele deixa no gráfico a margem de não inferioridade, então a análise nesse quadradinho tinha que estar à direita dessa linha azul para ser estabelecido a inferioridade do alto fluxo frente à VNI. A gente vê que nenhum, né, dos grupos nessa análise inicial ultrapassou essa linha, mostrando a não inferioridade do alto fluxo. Mas aí eles usaram um modelo estatístico complexo, tá? Um modelo estatístico bayesiano, que já é um modelo estatístico mais atual, mais complexo, que é aquele que a gente está mais acostumado, e também com um empréstimo dinâmico. O que é isso, né? Quando você usa dados de outro subgrupo para tentar aumentar talvez a força estatística daquela análise em outro grupo que tem menos pacientes, mas isso obviamente pode trazer outros problemas associados. Então, eles fizeram uma análise pós-hoc, tirando esse empréstimo dinâmico da análise, né? Então, considerando só os dados de cada grupo, eles viram aqui, ó, que no grupo de pacientes imunocomprometidos, ele passa a linha de não inferioridade, então o catéter nasal de alto fluxo aqui foi inferior a VNI. No grupo de DPOCs, você vê que fica em cima da linha aqui, também mostrando aí, né, que provavelmente esse grupo aqui, a gente está em cima da linha, então o que a gente fala, né, ele está um pouquinho mais para a esquerda, então falo que não foi inferior, falo que foi inferior, então fica aqui aquela coisa, né, mas esse aqui foi um grupo não muito grande de pacientes, então mais pacientes poderiam melhorar essa análise aqui para a gente, tá? Então é isso, ó. Então no desfecho principal, aqui a gente tem, ó, com a análise estatística prevista, né, com esse empréstimo dinâmico na análise bayesiana, e aqui sem um empréstimo dinâmico. E aí tem uma parte aqui interessante, né, ó. No meio do texto ele fala que 23% dos pacientes com DPOC que estavam no grupo de alto fluxo tiveram que usar como resgate ventilação não invasiva. 23% de crossover no grupo DPOC, então mostra que uma grande quantidade de pacientes não foi bem no alto fluxo com DPOC. 23% deles, né, quase um quarto desse grupo teve que mudar para a VNI. E no grupo de edema agudo de pulmão, uma característica também é que esse paciente já estivesse na ventilação não invasiva, ele era excluído do estudo, né? E se esse paciente chegava e já tinha uma necessidade logo de ir para pressão positiva, porque ele era um cara mais grave. Então, pacientes mais graves de edema agudo de pulmão não participaram desse estudo. Então, ele fala, ó, a gente não pode generalizar esses resultados do edema agudo de pulmão para formas mais graves dessa doença, tá? Então, para DPOC edema agudo de pulmão, basicamente assim, não muda nada, tá? Continuamos fazendo ventilação não invasiva como primeira escolha, né? De acordo com os dados que a gente tem aqui, não é suficiente para mudar esse tipo de cuidado, certo? Talvez para nenhum dos grupos é o suficiente para a gente mudar o cuidado que a gente já faz para esses pacientes. A gente talvez precisa discutir mais, né? Os pacientes imunocomprometidos aqui com hipoxemia, VNI, continua sendo aparentemente a melhor escolha para esses pacientes, principalmente porque eles intubam menos. Como é um desfecho combinado de mortalidade e intubação, eles colocaram também uma análise desses dois itens separados. E para esse paciente imunocomprometido, o que mais muda é que eles intubam menos, a taxa de mortalidade foi igual. Se a gente olhar aqui o desfecho combinado, ó, os pacientes imunocomprometidos com hipoxemia, que usaram catéter nasal de alto fluxo, mortalidade e intubação foi 57%, enquanto quem usou VNI foi 36%. E no grupo VNI foi menor devido à menor taxa de intubação desses pacientes, tá? Então, estudo que vale a pena vocês lerem aí com atenção, cuidado. Então, conclusão. Comparado à ventilação não invasiva, o catéter nasal de alto fluxo atendeu os critérios pré-especificados de não inferioridade para o resultado primário de intubação ou morte em 7 dias em 4 dos 5 grupos de paciente com insuficiência respiratória aguda, ou seja, menos lá nos imunocomprometidos com hipoxemia. Ele botou o DPOC que estava ali riscando a linha aqui junto, né? Entretanto, o pequeno tamanho de amostra em alguns grupos de pacientes e a sensibilidade dos achados à escolha do modelo de análise sugerem necessidade de estudos adicionais em pacientes com DPOC, imunocomprometidos e pacientes com edema agudo de pulmão.
Beleza? Então, vale a pena a gente ler esse estudo aí, valorizar a ciência brasileira. Fica aí já os nossos parabéns, né, a todos os autores, todo mundo que participou aí de alguma forma do estudo. E não esquece de deixar um joinha, de curtir esse vídeo, compartilhar clicando na setinha que tem aqui embaixo do vídeo, manda lá para sua galera, manda para sua equipe, abre essa discussão aí, se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário. E aí, VNI ou alto fluxo? Vejo você no próximo vídeo. Até lá!